Os gigantes e histórias sobre gigantes são contadas em todos os países do mundo em quaisquer culturas. Nos últimos 200 anos, desde o início do século XX, têm surgido alegações sobre achados de restos de esqueletos ou pegadas fossilizadas, sugerindo que as histórias de gigantes são muito mais que contos de fadas. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Já fez isso? Então vamos ao vídeo. Ficou curioso, não foi? Veja a seguir 10 descobertas inusitadas sobre os gigantes humanos. Na 10ª posição estão os ossos gigantes encontrados no lago Delavan, em Wisconsin, no ano de 1912. De acordo com um relatório publicado no The New York Times em 4 de maio de 1912, a descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo. Presumiram ser os restos de uma raça desconhecida de pessoas que uma vez moraram lá. Embora parecessem ser muito humanos, havia algumas diferenças notáveis além de seu tamanho muito maior. O osso acima da cavidade ocular inclinado para trás e o nariz pareciam ser muito maior do que as maçãs do rosto, tendo a semelhança incrível com a cabeça do macaco. Embora todos os relatórios indicassem que as conclusões seriam mais estudadas e investigadas, parece não haver relatórios publicados ou conclusões sobre o achado. Os gigantes do Vale da Morte, descobertos em 1947. Em 1931, Frederick Bruce Russell, ex-médico de Cincinnati, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sobre o Vale da Morte da Califórnia, no deserto de Mojave. Com seu colega Daniel S. Booth, os dois homens exploraram as cavernas extensivamente. De acordo com a história que Russell disse a Howard E. Will, eles encontraram vários esqueletos humanos, cada um com cerca de 2,7 metros de altura. Hill contou a história em uma reunião no Clube de Transporte de Los Angeles, e a descoberta relata do The San Diego Union em 4 de agosto de 1947. Os rostos esqueléticos foram aparentemente mumificados e Booth afirmou que a idade dos esqueletos seria algo em torno de 80 mil anos. Dentro da rede de túneis e cavernas, os dois também encontraram o que eles nomearam de ritual Hall dos povos antigos, onde eles encontraram marcações que pareciam ser muito semelhantes às usadas nas sociedades maçônicas. Também disseram que os hieróglifos eram muito parecidos com aqueles que estiveram ligados à civilização perdida da Atlântida. Na 8ª posição estão os restos gigantes encontrados em Varna, na Bulgária, no ano 2015. Varna, na Bulgária moderna, era uma vez a antiga cidade grega de Odessos, um importante posto comercial que remonta a cerca de 7.000 anos. A mitologia de Odessos era particularmente abundante com gigantes. Então, quando o que parecia ser um esqueleto humano gigante foi descoberto em janeiro de 2015, atraiu os olhares daqueles que têm interesse em tais coisas. A descoberta foi feita por acidente. Escavadores estavam cavando na área depois que encontraram um frasco que parecia ser do quinto século. Eles descobriram uma parede de uma desconhecida fortaleza e como eles continuaram a cavar, a fim de chegar aos alicerces da parede, eles toparam com esse achado surpreendente. O esqueleto foi encontrado com as mãos colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste. Escavadores e investigadores acreditam que ele foi colocado nessa posição de propósito, indicando que ele tinha alguma importância no momento de sua morte e enterro, embora nenhuma altura exata tenha sido liberada para a mídia no momento da descoberta. Uma das escavadoras se referiu ao esqueleto como muito alto e impressionante. Na nossa 7ª posição estão os enormes restos encontrados no Equador em 1964. Em 1964, no Equador, o padre Carlos Vaca, sacerdote que também trabalhava em hospitais, foi convidado pelos moradores a observar alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O que era particularmente estranho sobre os ossos era o seu tamanho surpreendente. O padre Vaca tirou alguns dos ossos da montanha onde eles foram encontrados, permanecendo em sua casa até sua morte. O pesquisador austríaco de
Artefatos, Klaus Dona recebeu permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria para ser examinado e para participar de uma exposição chamada Mistérios Não Resolvidos. Klaus afirmou que vários especialistas examinaram os ossos e que eles parecem ser de humanos, pelo tamanho dos ossos, incluindo o osso completo da canela. Klaus estima que a pessoa a que pertenciam teriam 7,6 metros de altura. Na nossa sexta posição estão as múmias gigantes encontradas em túneis perto do Rio Colorado em 1909. De acordo com um relatório em The Arizona Gazette, em abril de 1909, enquanto explorava o Rio Colorado, o explorador Dick Kincaid fez várias descobertas notáveis. Ele afirmou ter notado um túnel que o levou a quase 1,6 km sobre o solo. Encontrou uma área protegida fortificada no fim do túnel, onde encontrou armas e ferramentas de cobre. Uma estátua grande que Kincaid disse parecer Buda, hieróglifos estranhos e, o mais fascinante, diversas múmias com 2,7 metros de altura, todos envolvidos em sudários escuros. Se suas afirmações não eram suficientes controversas, Kincaid acrescentou um pouco de combustível de conspiração ao fogo quando ele declarou que o governo propositalmente selado e fechado a área para que o público não encontrasse sua descoberta. A manchete do Arizona Gazette também afirmou que os achados eram uma indicação de que pessoas antigas e altas haviam migrado para os Estados Unidos há milhares de anos atrás, da Ásia. Na quinta posição estão os dedos gigantes encontrados no Egito em 2012. Em março de 2012, fotografias de que parecia ser o resto mumificado de um dedo gigante foi supostamente descoberto no Egito. Apareceu em vários sites e meios de comunicação online. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento, o que significa que, se fosse autêntico, o indivíduo que pertencia teria sido gigantesco. No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem de ser verificada, pois a pessoa que tirou a fotografia não tem um dedo. De acordo com a história original que apareceu no site da Bild, um tabloide alemão, as fotos foram tiradas em 1988 por Gregor Spohr. Ele pagou $300 a um homem desconhecido que afirmou pertencer a uma dinastia de ladrões covardes, pelo privilégio de tirar as fotos. O homem desconhecido também apresentou a Spohr um raio-x e um certificado para provar que era um dedo humano, algo que ele tinha obtido na década de 1960. Spohr voltou ao Egito em 2009 com a esperança de rastrear um homem com quem falou, mas não conseguiu fazê-lo, pelo menos por enquanto. O paradeiro do enorme dedo é desconhecido. Curiosamente, em relação à existência de gigantes no Antigo Egito, o estudioso romano Flávio Josefo parecia acreditar que existiam. Em 79 d.C., ele escreveu em A História da Guerra Judaica que haviam gigantes, muito maior e forma diferente do que as pessoas normais. Terrível de se ver, diz ele. O mistério da caverna de Lovelock em 1911 e 1929. Cerca de 32 km ao sul de Lovelock, Nevada, você vai encontrar a Lovelock Cave, ou Indian Cave. Em 1912, dois mineiros, David Hatt e James Poole, que sabiam da caverna, se interessaram pelo guano que estava presente. Eles estavam olhando para extraí-lo devido ao seu valor no momento. Eles rapidamente criaram uma empresa e receberam permissão para começar a cavar, que imediatamente começaram a fazer. Apesar de não terem a intenção de procurar algo dos tempos antigos, logo acreditaram que tinham encontrado exatamente isso. Contrataram Alfred Kroeber, um fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. O primeiro projeto arqueológico na caverna começou no ano seguinte e foi seguido por outras duas escavações em 1924 e 1929. Ao longo das escavações, milhares de artefatos antigos foram descobertos,
incluindo cerca de 60 múmias humanas de altura média, bem como numerosos ossos e armas. Eles também disseram ter encontrado o que pareciam ser sandálias que tinham cerca de 38 centímetros de comprimento, uma pegada do tamanho de gigantes que pareciam ter sido incorporadas na parede da caverna, e mais múmias. Só que desta vez eles pareciam ter de 2,5 a 3 metros de altura. O que seria interessante se esses achados fossem realmente verdadeiros é que os Paiutes, tribo nativa americana que habitou a área por milhares de anos, falou de uma raça de gigantes peludos de pele branca a quem eles se referiram como Sitichá. Sua casa era a caverna recentemente escavada. Na nossa terceira posição estão os gigantes das montanhas do Cáucaso, na Geórgia, no ano de 2014. Em 2014, o programa de TV The Unexplained Files, Histórias Inacreditáveis no Brasil, foi ao ar um episódio sobre possíveis civilizações gigantes antigas. Como parte do episódio, eles se concentraram nas montanhas do Cáucaso, na Geórgia. Em 2008, o pastor local tropeçou em um suposto túmulo de gigantes. Um grupo de pesquisadores georgianos logo acompanhou o relato, falando com o homem que fez a descoberta como parte de sua investigação. Informou-os de que havia encontrado uma cripta construída com pedra e, depois de entrar nela, descobriu 2 enormes esqueletos sentados em uma grande mesa. Os pesquisadores se aventuraram no local isolado, montanhoso e densamente florestado para ver por si mesmo. Eles chegaram à cripta de que o homem tinha falado, mas havia desmoronado. No entanto, sobre a sujeira e os escombros, uma pilha de ossos foi encontrada. Eles realmente pareciam ser humanos, além do fato de que eles eram muito maiores que um humano normal. As amostras da descoberta foram investigadas pelo professor Vekwa, um cientista muito respeitado. Ele declarou que se eles fossem os ossos humanos, então a pessoa que pertencia teria entre 2,5 e 3 metros de altura. Antes de qualquer conclusão final, no entanto, o Vekwa faleceu e os ossos foram desde então perdidos no museu que estavam sendo mantidos. Nossa segunda posição está a descoberta de Aleutian, na Islândia, em 1940. Ivan Sanderson era um zoólogo popular e respeitado que aparecia regularmente na televisão para passar sua sabedoria. Entretanto, um de seus contos mais estranhos dizia respeito a uma carta que recebera de um engenheiro que trabalhava em chimia nas Ilhas Aleutianas, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Aleutians está entre Alasca e a parte oeste da Rússia e divide o Pacífico Norte e o Mar de Bering. Os Estados Unidos estavam usando as ilhas como uma base para potencial e eventual conflito com o Japão e estavam no processo de construção de pistas de pouso quando fizeram a descoberta bizarra. Como eles explodiram as colinas para aplanar o solo, eles encontraram um cemitério de crânios humanos e ossos de perna. No entanto, era quase 3 vezes maiores que um adulto padrão. Os crânios mediam entre 56 a 61 centímetros de cima para baixo, em oposição à média de 20 centímetros das pessoas comuns. Sanderson declarou que recebeu uma segunda carta de outro membro da unidade que confirmou o achado e corroborou a primeira carta. Curiosamente, ambos os homens declararam em suas notas que Smithsonian Institution tinha coletado os restos mortais. Sanderson disse que não só o Smithsonian não divulgou dados sobre a descoberta, mas negou que qualquer relíquia tenha estado em sua posse. Sanderson afirmou que acreditava que cada uma das informações dos engenheiros era verdadeira. Ele especulou que eles não poderiam reescrever todos os livros de história, dada a sua decisão de esconder a descoberta. Enfim, na primeira posição estão as pegadas gigantes encontradas em todo o mundo.
Houve várias supostas pegadas gigantes fossilizadas encontradas em todo o mundo. Talvez a mais conhecida seja a pegada de Goliath, em Mipaluse, África do Sul, uma cidade próxima à fronteira com a Suazilândia. A pegada tem 1,2 metros de comprimento e parece combinar perfeitamente com o pé humano. Embora haja um debate, as estimativas dizem que a pegada tem entre 200 milhões e 3 bilhões de anos. Outra pegada fossilizada do tamanho semelhante também às que foram relatadas. Em 1926, o The Oakland Tribune publicou uma história sobre pegadas de 1,5 metros em cima de um penhasco em San José, na Califórnia. No ano anterior, em 1925, uma pegada de 2,5 metros foi descoberta perto de San José, no rancho John Burton. Se essas pegadas forem genuínas, elas forçariam o que conhecemos sobre a história da humanidade na Terra a ser reavaliada e reescrita. Isso sugeria que os seres humanos em algum momento de sua história viveram com os chamados gigantes, assim como a mitologia e a legenda afirmam que eles fizeram. E aí, o que achou dessas histórias? Curioso, não? De fato, convivemos com os gigantes? E se convivemos, por que eles sumiram? Inscreva-se no canal, fique atento, mais vídeos virão.